Muito boa noite! Bem-vindos a mais uma rúbrica Channel apresenta Astrolover. E hoje o grande Guilherme Salviano, um astrolover brasileiro, professor de astrologia. Olá, Guilherme! Estudioso, praticante, astrólogo, palestrante, tudo. Um Sol em Carneiro na 7, com uma Lua em Capricórnio na 11 e um ascendente de Aquário, ou seja, o homem está à frente do seu tempo. Vamos recebê-lo! Olá, Guilherme! Olá! Finalmente! Finalmente, Alexandra, que bom Tudo vê-la! bem, é verdade! Aqui Tudo está um bocadinho... bem? Olá, Gabriela! Olá, Zenit! Aqui as pessoas a entrarem. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos fazer uma live mais curta e mais cedo, não é, Guilherme? Mas o que interessa é que fazemos, não é? Damos a conhecer aqui Claro, ao mundo, claro. a Portugal, o Guilherme Salviano. Façam isso para bem. Sim, E então, tudo vamos a bem. isto tudo. Vamos começar pelas perguntas que eu faço sempre no princípio, que é: como e quando é que se apaixonou? Eu vi a sua bio, que é imensa. Olá, Bárbara! E foi há imenso tempo. 88? Será que foi isso que eu vi bem? Então, bom, primeiro prazer falar com você. Estou muito feliz de ser seu entrevistado, seu Sim. seu batidor de papo aqui, né? Batidor de papo. É, trocar essas Eu ideias, é que tenho, o alinhar, privilégio é meu. Ainda assim, já trocar essas. descobri que é amigo de uma. Que a sua sobrinha, uma das suas sobrinhas é amiga, uma amiga minha, né? Sim, a Cibele é muito, muito legal, é sempre presente, assim, trocando informações astrológicas, né? Ela é Ela minha sempre amiga foi bastante pessoal, ela é interessada. maravilhosa, maravilhosa. Fico Ela feliz. envia-me os livros todos que eu lhe peço e eu também envio os que ela me pede. Sim, sim, É, não, é, muito legal. Ela é é pena, bem ela, autodidata. ela é maravilhosa. É pena eu não consegui receber os vossos livros. Há um problema grave na alfândega portuguesa e todas as minhas Ah, encomendas estão paradas. Ainda não recebi. Recebi duas puxa, dela, não, nem sei como. Por acaso que recebi, pena. mas estou muito zangada. Mas é culpa de Portugal. As minhas chegam a não sei para o Compreendo. destino. Que legal. Então, essa questão do tempo, né, de astrologia, eu comecei estudando adolescente, né? Fuçava alguns livros, eu dividia quarto com a minha irmã, né? E fuçava livros Mas do de. nada, mas aí no Brasil é normal, não é? A astrologia é muito mais normal aí do que cá, não é? Não, na verdade eu fuçava tudo, né? Eu fuçava os discos e fuçava alguns livros, né? Ela tinha uns bons gostos É, musicais, é este tal. sol em carneiro, não é? Que não para quieto, não é? Não Oi? é? É o sol em Não carneiro, entendi. em Ares. O sol em Ares, que não para quieto. Não, meu só é em virgem, eu só é Ah, virginiano. claro, eu apontei, eu escrevi mal, eu escrevi mal. Claro que é, por isso é que começámos a horas. Não, então ainda mais, quer saber tudo, não é? Eu sou virginiano. Então eu O tinha sol 12 virginiano, anos. a lua em Capricórnio na 11, não é? E o ascendente de Aquário, não é? Ascendente Aquário, isso, Muito à né? frente do seu tempo, está aí também a explicação, não é? Eu tenho muita coisa em Libra também, Mercúrio em Libra, Vênus em Libra, Marte em Libra, né? Então na 8, Ah, meu claro. Urano é regente do ascendente, ele está na 9, né? Então não à toa o Está mergulhar tudo na explicado. astrologia foi Está cedo, explicado, está né? explicado. Mas eu acho engraçado, era uma coisa normal, a pessoa facilmente tinha essa informação. É que já foi há muito tempo. Havia essa informação disponível na altura? Então, nos anos 80, né? Eu era adolescente, mas aqui, pelo menos aqui no Brasil, a astrologia ela deu uma espécie de acelerada com eventos, ganhou-se mais visibilidade em eventos, programas de televisão, né? Aqui no Brasil, acho que já deve ter ouvido falar no programa do Fantástico, né? Tem um Aham. programa dominical que é o Fantástico, desde os anos 70, e em 87 teve uma reportagem de astrologia, se não me engano, durou uns 10 minutos, em Ui. que durou 10 minutos, teve muitos astrólogos famosos, Morrice, alguns astrólogos, inclusive que acho que ele está em Portugal, um astrólogo Maurice brasileiro, Jacobella ou Maurice e Bernice? o Jacoel, Maurice Jacoel, Está aqui, né? está aqui. Quer Tá dizer, por aí, acaso né? não sei se ele já voltou. Acho que ele já deve ter voltado. Eu tenho um cafezinho Acho que combinado sim, com ele. Já voltou, né? Pois. sim. Não tenho certeza. Já o conheci. Fui à festa da Maranis Larani. É assim?
Também é uma Não entendi. astróloga. Qual o Não nome? sei, não sei de Ma- cor, é um nome diferente. Maurani Slarani. É assim? Maurane, já ouvi falar, acho que É não uma conheço astróloga, ela. também amiga do Maurice. Ela convidou-me para a festa Sim, de anos dela e eu fui e estava lá o Maurice. Foi que ótimo, ela tá, joia, foi que ótimo. joia. Ela é exatamente igual ao Instagram, porque eu já o tinha Sim, entrevistado também. Sim, sim, que joia. é Então, aí maravilhoso. nessa época, a astrologia ganhou um Pois, boom, ganhou uma evidência. Teve esse programa no espetacular. Fantástico, teve, né, esse movimento. Aqui em São Paulo tinha Mas livrarias esse programa era astrológicas. regular? Era regular? Não Era, entendi. esse programa era regular? Então, na verdade, foi uma reportagem Ah, dentro foi só do uma. programa. É Uma isso. vez, uma vez, uma Foi uma vez. reportagem que Uau! explicava sobre a A moda da Olga! astrologia. A Olga, a moda da A Olga que nos astrologia. ligou! Obrigada, Olga! Foi a Olga que nos ligou. Verdade. Foi a Então Olga quer que dizer que interagiu. foi. Quer dizer É. que, por sorte, o Guilherme viu essa reportagem. É isso? Quer dizer, não é Então, por sorte, é por destino, não é? não, essa reportagem, na verdade, eu lembro dela vagamente, assim, né? De ter visto. Mas o que mais movimentou foi é, buscar conteúdos, né, dos livros de astrologia que minha irmã tinha. E aí, um belo dia, Ah, ela mostrou o meu mapa astral de computador, que estava começando, que ah. nos os shoppings aqui Pois tinha os é, eu já softwares de ouvi. mapa Olá, astral. Paula. Eu já ouvi dessa que havia no shopping. Achei o máximo que a pessoa podia fazer, não é? Quando ainda não havia muitos É, computadores em casa, a pessoa podia pôr isso, a moeda e sair no mapa. Já ouvi, já me contaram. Que isso. Então, máximo! e aí era fim dos anos 80, eu pelo menos já começava a ter uma informação sobre signo ascendente, né? E nisso a gente ficou dos meus 12 até os meus 15 batendo papos astrológicos. Com Eu quem? li com a minha irmã mesmo, eu Ah, com a trocava, irmã. ela estudava como autodidata, né? Só que aí ela meio que se enveredou mais para a terapia floral, né? A minha irmã ela é terapeuta floral hoje, né? E eu Bah, fui mais para bem giro. astrologia. Também é giro. Também é giro. E aí em 91, 92, aconteceu uma situação que eu batendo papo com a minha mãe, eu adolescente, né, na oitava série, ela pergunta para mim: você não quer fazer alguma coisa, algum curso, ficar aí um pouco à toa, ocupar o seu tempo vago, né? Ela perguntou, né? Sei lá, uma E a Vênus na datilografia, oita? A de Vênus na oita uma da... responde: sim, quero ir para a escola de Pois Gaia. É isso? Gea, Já Gea. é ao contrário, eu troquei. Eu tenho Mercúrio Mas tem, retrógrado. mas tem Gaia Tem também, né? Gaia, mas é Gé. Eu vi que não era Gaia. Isso, inclusive o precursor da Gaia, o Robson Papaléu, né, o Uhum. diretor, fundador, ele estudou comigo na escola GEA, que era uma Ah, eu escola adoro essa de São informação. Paulo. Então o Guilherme pode-me arranjar o contacto para eu falar com ele. Eu gostava de conhecer. Mas é Sim, pode parecido. ser. Eu reparei que não era a mesma. Mas como era parecido, fixei, não é? Mas Ela pensava é que uma, é parecido. GEA é uma Gaia e sigla, Gé. É. que GEA é uma sigla de Grupo de Estudos de Astrologia. Então ficou Ah, GEA, a dona juntou, né, com o boa. formato. E foi uma escola bastante importante aqui em São Paulo, dos anos 80 até começo dos anos 2000, né? Então, Sim. aí eu e minha mãe perguntou: não quer fazer alguma coisa em inglês, datilografia? Eu perguntei para ela: pode ser, Não, pode ser pode ser astrologia? Né? astrologia. Claro. Ela vai ver onde E tem isso ela, e aí, ela, né? e ela. E ela aceitou, não é? Não, A ela verdade é perguntou: que vai, ela. vai ver onde tem isso aí, né? Ah, vai Vai ver manter onde isso tem isso aí. aí. Muito Aí eu querida. fui, A mamãe muito à frente. A né? mamãe, não Na é? Muito verdade, aberta. ela gostava Toda da a astrologia, ideia. mas de ouvir o horóscopo, mais dos horóscopos no Aham. rádio, aqui no Pois. Brasil e tal. E aí eu comecei os cursos em 92, eu tinha 15 anos, né? 15 para 16, e Tão dos pequenino. 15, Que 16, maravilha. 17, 15, 16, 17, eu fiz cursos de astrologia todos os semestres na Era o mais adolescência. novo da turma, aposto.
sem dúvida eu era o caçula ali da turma, né? E era um tempo que a gente fazia mapa astral, a gente aprendia a À fazer o mão. mapa astral na mão, é. Pois. Então eu fiz bastante mapa astral na mão. O curso básico Uau, era você saía do curso básico desenhando o mapa astral na mão, do curso adoro. básico, né? E tinha as noções de signos, planetas, a origem, a história, e na segunda etapa do curso básico você fazia os cálculos, né? Então toda uma condição, né? Dessa Tem informação. a Sueli Marques está aí a dizer que é da sua É época, a foi aluna Sueli. do É, a Sueli foi aluna do professor Sueli. Valdir. O Valdir Fuscher, ele era dono de uma escola vizinha ali a Gé, que é a escola Régulus, que existe até hoje, e às vezes eu dou aula por lá, né? Que é Já ouvi falar. do Alexandre Fuscher, né? Que ele é o diretor e dono da escola Régulus, que é uma escola das mais importantes aqui também em São Paulo. Então aí, desse período da adolescência, eu fui fazendo curso dos 15 até os meus 18 anos. E quando eu fiz 20, antes disso eu comecei já a fazer os atendimentos, não digo atendimentos, mas eu fazia mapas cobaias, né? Das colegas da escola, da adolescência, né? Sim. Turminha. E quando eu fiz 20 anos, 19 para 20 anos, acontecia muito aqui no Brasil aqueles serviços de teleatendimento. Teleatendimento de que era consultas por telefone. Né? Ai, é. Eu acho que, não sei se você já deve ter ouvido falar no Walter Mercado, Ligue Já, Não. que eram. Não, Walter Mercado era um astrólogo, um místico um tanto espalhafatoso, que ele tinha um programa de televisão em Miami e era muito famoso nos países da América Latina, México, Estados Unidos, né? E nos anos 90 passou-se a ter uma moda, não digo uma moda, mas uma frente de trabalho, uma frente de serviços aqui no Brasil, chamados serviços de Tele 900. Né? Eu acho que aí em Portugal, em outros países, eu acho que talvez tivesse isso também, que era você liga para um número e você escuta o seu horóscopo, ou você escuta uma história em quadrinhos, você era um disque, Que giro. tinha até os disque sexo, né, que Ai, alguém se é. passava por uma, Sim. né, mas um dos mais famosos serviços desses daí eram os serviços de teleatendimento. Então, Uau. então como é que eram esses serviços? Sabe o call center de hoje, o telemarketing? Esses Sei. que você liga para o cartão de crédito desbloquear o seu cartão, ou Sim, para. sim, 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 Né? sim, sim. Então, É. então, existia isso com astrologia. Então, era assim: a gente. Deixa eu Então, como é só que eram cortar esses minha serviços? interferência aqui do áudio. Sabe o call center? Você liga para um número, você paga, por exemplo, sei lá, 3 euros por minuto de Uau. ligação. Tá? Vou dar um exemplo hipotético da época. Você ligava para um número, esse número era divulgado na televisão, ligue 900, né? Por que eu falo do 900? Porque normalmente o número de telefone começava com 900 alguma coisa, entendeu? Então era famoso porque eram chamados Disque 900, né? E aí o que acontecia? Quando você ligava, tinha um astrólogo A sério? na central de atendimento com um computador e o software de astrologia para desenhar o mapa astral na hora, Que giro. Que né? máximo. Não sabia. Que giro. Muito à Exato, frente, muito à frente. sim. Muito. Então, Isso em que ano? Em que ano é que era isso? Dois então mil isso foi de 94 até começo dos anos 2000.
Então, Uau. tinham vários desses serviços. Era uma espécie de frente de trabalho de Os astrólogos astrólogos. tinham todos imenso trabalho, havia imensos astrólogos, é Tinham, isso? Uau! tinham. E não só no Brasil, isso tinha em outros países também, né? Se não me engano, Estados Unidos, México, alguns lugares tinha esse serviço gravado. Era, era um horóscopo gravado, mas por exemplo, do Walter Mercado, o do Instituto Marcadoso, alguns astrólogos que davam nome para esse tipo de serviço, era uma era um atendimento ao vivo, né? Então, por exemplo, quando você ligava, tinha lá 50 astrólogos, não vou dizer 50 astrólogos, mas tinha pelo menos 20 astrólogos para você quiser fazer um mapa astral. Tinha gente que lia tarô, tá? Tinha uma mesa na mesinha, na cabinezinha de atendimento, as pessoas falando no telefone, né? Para Ai, que fazer a engraçado. consulta por telefone. E o custo dessa ligação era um serviço caro, vamos supor, Caro! era o equivalente Compensava, não é? a Uma loucura. 2 euros por minuto. Uau! Era tipo 2 euros por minuto, sabe? Ou então 4 reais aqui no Brasil por E esse minuto. dinheiro também Então, era para isso. vocês ou ficava metade pelo caminho? Os Então, astrólogos vamos eram bem supor, pagos ou era metade pelo caminho? os astrólogos eram bem pagos, mas era a menor remuneração do Vai, tá serviço. vendo? Então nós ganhávamos, por exemplo, 39 centavos de euro, por exemplo, ou então É, 39 sim. centavos de real. Só que no final do mês, como tinha Pois, tinha muita muito rotatividade, era divulgado na televisão e tal, a gente compensava o acabava trabalho. Aham. tendo uma E conheceram-se compensação. todos uns aos outros, não? Devem ter conhecido imenso. Isso, então, o Morrice, por exemplo, o Morrice Jacoel, eu conheci nessa época, Ah, porque que giro! ele era coordenador de um desses serviços, entendeu? Ah, que giro, não sabia. Ele era coordenador, ele selecionava os astrólogos para trabalhar em Sim, um porque também desses não é só serviços. saber, é preciso também ter alguma capacidade de atender a chamada, alguma Exato, simpatia, exato. paciência, estaleca para gerir situações malucas que podem ter acontecido ao telefone, não é? Com certeza, ligava de traficante Meu até a mulher Deus! que tinha amante com o caso com o prefeito da cidade tal, sabe? Ai, meu Era Deus! aquelas ligações Era uma de algo animação! secreto. Ai, meu Era algo. Deus! Foi um laboratório para E fazer mais quem? Mais consulta. quem? Quem é que estava lá, que ainda hoje é astrólogo? Tinha muita gente, acho que tinha bastante gente da velha guarda. Se não me engano, o Maurício Bernes, ele Ah, também, eu não que vi, eu vi. ele não atendeu, mas ele coordenou também, deu suporte para astrólogo no Instituto Mar Cardoso, que era também um dos serviços da época, né? Então, tinha bastante essa dinâmica, né? Tinha bastante E por, era e uma por que frente de acabou? trabalho. E por que acabou, se isso resultava tão bem? Porque esse era um jeito das empresas de telefonia ganhar dinheiro, Pois, com né? vocês. Pois, claro. Isso. Só que tem um detalhe, as empresas de telefonia no Brasil, elas eram estatais. Então, cada estado do Brasil, por exemplo, a Telesp era uma empresa, a Telemig era de Minas Gerais, a Ok. Telerge era do Rio de Janeiro. E aí, nos anos 2000, essas empresas todas foram privatizadas. Então, Ah, então não acharam interessante. empresas particulares compraram, né? Por E, exemplo, e acabaram com isso. é isso, a Telesp ela foi comprada por hoje, se não me engano, não sei se é a Claro ou é a Vivo, que era a antiga Telesp. Eu acho que Sim, não era, faz mal, Guilherme, não acho que era faz Vivo. mal. Bom, enfim, Não faz mal. elas desestatizaram, elas foram privatizadas, porque antes elas eram estatais e as empresas faziam parceria com é, com esses serviços variados como uma forma de ganhar dinheiro e ter lucro para, né, compensar, para ter um retorno. Então era algo rentável
para essas empresas. Então, quando privatizou, quando, né, mudou a legislação, quando elas foram vendidas, esses serviços acabaram ficando de lado, não compensavam mais para quem comprou, né? Até porque muitas vezes davam uns problemas, quem tinha muita inadimplência, tinha gente que conseguia ligar de orelhão, tinha algumas falhas às vezes, né? Então imagina, a pessoa pagava, sei lá, R$ 3 por minuto, €1 por minuto, e chegava no fim, a pessoa não pagava a conta. Então começou a ter Pois, alguns problemas também, né? E depois eu fui, dar aulas, não eu é? fui atender, né? Mas, né, atender profissionalmente, atender, fazer consultas mesmo, né? Aí eu conheci o Maurício Bernes, que ele era diretor da Astro Brasil, e fui me aperfeiçoar em supervisões astrológicas, né? Que eram reuniões de astrólogos para desenvolver o atendimento, para aperfeiçoar, né? E aí eu conheci Titi Vidal, eu conheci Ana Uau! Gonzalez, que já Uhum. faleceu, conheci a Patrícia Ugarelli, que mora em Portugal, Sim, sei quem é. voltei a ter contato com o Maurice Jacoel, então E com o Maurício eu, Bernis também, não? o Maurício Berniz, ele coordenava, né, Mas esse grupo. não voltou a ter contacto com ele na escola. Não voltou, não foi dar aulas com o Maurício Bernis, se calhar percebi mal quando li. Não, na verdade eu cuidei uma época de um projeto desse grupo da Astro Brasil, que foi o Sim, e-learning, exatamente. foi E-learning, exato. o Astro Virtual, né? Exatamente, exatamente. Sei lá, acho que era 2006, se não me engano, né? Ele tentou criar uma página de astrologia astrovirtual para Muito à frente já, tentar fazer um curso, só que era um investimento caro, né? E ainda não tinha tanta demanda como até agora. de acesso à internet como agora. Tal. Se fosse hoje, acho que isso ia render Hoje era mais. o máximo, claro. Era, né? E aí fui desenvolvendo, continuei atendendo, até fiz parte da CNA, né, que é a Central Nacional de Astrologia, a associação aqui do Brasil, né? Sim, É, eu vi, é verdade, é verdade. Ah, isso deve ter fiz, sido um fiz- bocado. Olá, Brigitte! Deve ter sido um bocado pesado, né? Diretor financeiro, né? porque você meio É que um tem que bocado. fazer a cobrança, fazer Isso é a lua em Capricórnio, não? A trabalhar, não 11. É, um não é? pouco, né? Um pouco isso. Eu fiz um pouco Mas não é o muito. contato. Foi Não, foi, sacrifício foi legal, foi uma experiência bacana porque isso me aproximou também das pessoas. de astrólogos mais gabaritados. é, Criou-se essa Pois, interação, né, entre os astrólogos. Foi uma forma de aproximar astrólogos também. pois. Participava de eventos, né? Tinha eventos da Sim, Astrobras, Mónica. da CNA, né? Então isso ajudou bastante a ter uma interação maior com astrólogos e também a participar de um nicho de situações de eventos que aconteceram bastante na época que a CNA, que eu fiz parte da diretoria, né? Que não eu não só fazia a parte do financeiro, mas fazia parte, ajudava na parte de eventos, né? A Titi Vidal foi vice-presidente, Adorava falar com ela, o, Guilherme, adorava. eu acho que ela vai topar. Se você fizer um convite de bate-papo, vai ser bem Sim, divertido. só que ela tem Ela é uma boa. milhões de seguidores, ela não vai ver a minha mensagem. Se não for algum de vocês a falar com ela, eu não consigo, né? Coitadinha. Ela agora vai lá ligar a uma portuguesa, né? Aparece lá no meio das mensagens. Não vai. Não, tenta, ela é Tá bem. receptível, eu acho que dá Vou certo. tentar. Então, e agora assim, a astrologia? E já acabámos o. Ainda não, já acabámos, não é? Agora, e professor também, não é? Então, aí, essa questão de dar aula, de ser professor, isso é um pouco mais recente. Eu acho que é acho que foi mais de 2016 para cá, né? De uns 5 anos para cá, Ok, né? ok. Por, porque eu acho que eu desde de uns 15 anos atrás, eu até já dava aulas, mas eu dava aulas mais particular, né? Sim. Para quem estava desenvolvendo, para quem precisava de um suporte, pegava um pouco da minha experiência e dava as dicas de
para atendimento, para fazer a No trabalho. dinâmica do trabalho, né? De 2015, 2016 para cá, eu caí de paraquedas, né, na Regulus, de assistir os eventos, né, aqui na Escola Regulus de São Paulo. E o Alexandre convidou para dar um curso, né, dar uma aula, fazer algo dentro da escola, né? E aí Sim. eu comecei a fazer algumas dinâmicas, alguns cursos de previsão, onde eu abordava os trânsitos, os eclipses, a revolução solar, né? E Sim. dentro dessa temática eu cheguei a fazer alguns cursos e também algumas palestras na Escola Regulus, não só das técnicas de previsão, mas também de alguns temas específicos, como os eclipses, como os retrógrados também, né? E deve fazer aulas mesmo ali com o detalhe todo virginiano, não é? Tudo abordado, tudo explicadinho, tudo organizadinho, não é? Deve ser É, eu, espetacular. eu acho que o legal é tentar também apontar o ponto prático das coisas, porque, por exemplo, quando você vai falar de retrógrado ou de nodos, por exemplo, muita gente faz associação com a parte kármica, com a parte da missão, do resgate. Sim. Eu tento dar uma ilustração mais Bem real, prática. mais Claro, prática, exato, né? virgem. Tinha de Exato. ser, não é? Terra, Sim, terra, mãe terra. sim. Dá aquele Sim, mas lembrete, por eu exemplo. também acho que dá para tudo, na verdade. Não acho que seja apenas de kármica, acho que sim. Acho que sim. Lembrar, eu acho que o ponto principal dos nodos, por exemplo, é lembrar que ali são as áreas onde aconteciam os eclipses quando a gente nasceu e também quando a gente está agora, né? Por exemplo, os nodos estão em Touro e Escorpião. Então a gente, Uhum. alguns novatos, algumas pessoas não lembram que os eclipses estão acontecendo ali, né? Sim. Então, quando isso acontece, é uma espécie de divisor de águas, de novo ciclo, de transição, de mudança, de revelação. Então é um bom gancho para previsões, por exemplo, tá? Então é um pouco essa ilustração do que está acontecendo no céu, né? Sim. O que são os nodos no céu? Às vezes a pessoa fica pensando, pois é, o que são os nodos no céu? A pessoa não se toca, né? Fica Pois é. falando da questão kármica, do resgate e tal. Você já pensou, para pra pensar, o que é isso no céu? Né? Aquela coisa, aquele choque de realidade virginiano com o em Capricórnio, né? Então é um ponto. Obrigada, Mónica, pelo elogio, obrigada. A Lénia é minha aluna e ela diz que comprou os seus vídeos sobre trânsito, eclipse e revolução e que lhe deu outra visão. Ainda bem, ainda Isso. bem. Né? E a Olga também, a minha aluna, diz que o Guilherme é o máximo. Super Que objetivo, direto e honra. minuciosa. Super recomendo. É verdade. Gentileza, gentileza Fazendo desse jus à lua em povo. Capricórnio. Pois é, Larissa, o Guilherme tem a lua em Capricórnio. Bem prático. Mas não é só isso, é o Sol em Virgem, que também lhe dá este lado prático. É giro. Então, Tem, e aquela tem. passagem pela ISAR? Somos colegas da ISAR, somos os dois certificados. O Izar eu tenho a experiência um pouco pela Márcia Sim, Fernandes, né? Que ela foi. Ferreira, Márcia não é? Ferreira, perdão, Márcia Ferreira. Márcia Ferreira, que é minha amiga também, né? E a questão do Izar foi mais o treinamento. Eu não cheguei a fazer a prova da certificação do astrólogo porque aconteceu a pandemia depois, né? E aí ficou em stand-by. Mas eu Pois, tenho, Guilherme, mas mas eu tenho, é uma estupada, são 6 horas de exame. é, Cuidado, não é para eu, brincar. é, eu não Não, tenho muito interesse não, em fazer não, essa mas acho que prova. devia fazer só. Pois, não é sadomasoquista. Claro, já está no nível, não é? Já está no nível que não precisa de fazer a prova. Eu Não, fiz não é porque nem por isso. Não é queria-me nem pôr à por isso. prova, mas eu não Porque eu não sabia. aguento. Eu não Eu sabia não que eram seis aguento, horas. eu não aguento ficar 400 sem. perguntas. Eu nem vestibular, assim, Pois, o não, aquilo é concurso claramente público arrisco. resiliência taurina. Mas toda a gente aguentou, toda a gente. Eu nem à casa de banho, quando fui à casa de banho até me senti mal, pensei, ai meu Deus, estou a perder 2 minutos. Mas então, aquilo faz-se, é só muita matéria, não é? É muita coisa, é muita coisa. E Sim, para sim. mim foi maravilhoso, para mim deu-me um up, Que bom, foi ótimo, ótimo, porque que até bom. lá eu não tinha ideia, porque eu estava mais moderna.
E depois foi quando eu tive consciência que a tradicional existia, não é? Porque eu não tinha muito contacto. Até eu perguntar, mas o que é isto? Mas o que é isto? Mas o que é isto? Nem sabia o que era. E depois estudei e percebi que tinha uma grande falha, então decidi depois inscrever-me na Saturnália e sou aluna do João Acunho e agora já tenho uma ideia Ah, que completamente diferente. joia. Ele O é João é muito ótimo. bom também. O João é muito É, bom. é Tem maravilhoso. dinâmicas boas. Não, eu É, acho que eu acho muito válido a questão do ESAR em si. sim. Eu fiz os treinamentos Eu de também. ética e Isso é muito técnicas de previsão. importante, isso é muito importante. Adorei, adorei, Foram, adorei. foram muito ricos, né? Essa certificação Sim, é muito valiosa. Eu carrego com muito eu prazer ter também, eu feito, também, eu né? também, eu também. Sim, eu também. Enfim, Eu acho que é importantíssimo, mesmo. Acho que toda a sim, gente tem que sim, fazer. Sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Mas que é uma sim. loucura, é. Ainda bem que eu já fiz. Eu, se não, se eu soubesse agora o que eu estou a dizer ao Guilherme, não sei se fazia. Mas foi muito bom para mim. Foi um sofrimento muito grande, muito difícil. Mas pronto, ainda bem que eu consegui preservar e Ah, sobreviver. parabéns. Mas Muito foi legal, muito ótimo. feliz. Foi ótimo. E o diploma é lindíssimo, é muito bonito. Guilherme. Vale a pena pelo diploma, é lindo. Todo dourado, lindo, é lindo. Portanto, acho que sim. Sim, E sim. sendo virgem, vai acertar em tudo, tenho a certeza. Ali mete um método e um rigor, é fantástico. Agora vamos a uma perguntinha assim mais pessoal. Em que é que a À astrologia vontade. mudou a sua vida? Assim, um caso real. Então, a astrologia ela existe na minha vida de viver a astrologia, eu acho que desde a adolescência, né? Porque como eu comecei a ver, Tá eu bem, mas vejo, assim um caso prático. Uma coisa prática virginiana. de forma prática, a astrologia ela me socializa mais, ela me socializou mais desde a adolescência, né? É, eu lembro que quando Pois deve ter eu sido. lembro que eu lembro que quando eu comecei a estudar astrologia, eu tinha 16 para ter Ai, eu me lembrei. 15 anos, né? Formatou a E era, cabeça, não é? é, e era um ano que eu estava mudando de escola para uma escola um pouco mais distante de casa, um pouco mais difícil, então tudo era novo, né? Então eu lembro que a astrologia ela me ajudou no me socializar, porque aquela coisa de falar de Exato. signos de alguma forma, Toda né? a gente Já, quer o já mapa, dava. Já não é, é? exatamente. Eu fiz bastante mapa na mão para Eu muita às vezes já cobaia da nem digo, olha, não, adolescência. não sei, eu não sei muito, senão somos completamente num jantar, em qualquer sítio, diz lá. Mas isso é novo aqui em Portugal, é novo, porque há 20 anos atrás eu até guardava, eu escondia, não dizia, só mesmo os meus amigos de liceu sabiam que eu estudava. Mudou a cabeça das pessoas, é ótimo, é ótimo. Com Aí no, certeza. não, mas aí no Brasil não, né? Aí no Brasil vocês são muito à frente, há muitos anos. É, São eu muito acho à que frente. Vocês são aqui tem visionários. Tem uma um cultura legado de astrológica escola. muito. É, vocês têm uma abertura espiritual muito mais forte, vocês têm uma visão do mundo muito mais global. Olá, Daniela, bem-vinda! A minha aluna Daniela. Linda. É diferente, eu já estive aí e adoro, sou maluca pelo Brasil, adoro o Brasil e é completamente os livros todos. E sim, não falámos das livrarias de São Paulo, que eu também fui aí a São Paulo e vi as livrarias. Que Pois é. maravilha! Então, nos anos 80 e 90, as livrarias até elas existiam mais, hoje elas não existem, né? Ah, Muitas fecharam, né? Aqui em São Paulo tinha uma alameda chamada Alameda Lorena, que ela tinha duas livrarias muito importantes, chamada a Zipac e a Espiros Livraria. Eram livrarias exclusivamente de livros de astrologia, livros de tarô, livros de autoconhecimento, de parte holística, né? E algumas delas tinham eventos de astrologia, tá? Então eram uau! livrarias que centravam, né, o tema astrológico. Então era até um point de encontro, às vezes, de alguns astrólogos. Então até o fim dos anos 90, entrada de ano 2000, acho que essas livrarias ainda vigoravam, tá? E era um bálsamo, né, para quem estudava astrologia. Eu ali
com 17, 18, 20 anos, o que eu conseguia ler era meio daquelas folheadas, porque a minha mesada nem dava tanto. Meus primeiros salários, meus primeiros ganhos, de vez em quando eu dava ali, uma pitaco na livraria Pensamento, comprava alguns livros da Liz Green, alguns livros dos Sas Portas, das 12 Casas, fazia o meu acervozinho mais para o essencial, o que eu podia, né? Efemérides, né? A gente tinha efemérides, né? Então, Sim, as livrarias eram meio que um bálsamo, né? E quem era astrólogo mesmo, porque comprava livro do dinheiro do bolso, né? E tinha que escolher o livro certo, né? Hoje, você entra em qualquer site, né? Então tem essa questão, né? De você achar meio que tudo na mão, né? Então isso é um ponto bastante de privilégio. Então essa era uma época interessante porque tinha livrarias bem, pelo menos aqui em São Paulo, bem pontuais, né? Tinha sim. editora, e a editora Pensamento também, ela Eu publicava sei, eu muito. sei, eu sei. Foi responsável por muitos astrolovers que já vieram aqui falar. E nós estávamos a falar de Izar e eu partilhei esse sofrimento com a Mel Astrology, que é a Carla Melf. E ela apareceu aqui na live, é engraçado, parece que ela Que sentiu a nossa. legal, Pois foi, ela está a dizer que na o Gui é o máximo, está sintonia. a dizer. Fantástico, Gui! Um beijo para Ela, ela. nós a noite toda pré-exame, as duas ali, mas ela depois já. Acho que ela nem dormiu naquela noite. Estava assim, assim, bastante claro, não é? E foi assim, foi uma comunhão muito interessante, não é? Porque é marcante, nunca mais vou esquecer daquele fim de semana no Porto. Porque nós saímos daqui de Lisboa e fomos lá para cima, para o Porto, todos juntos, Ah, fazer o sim. exame. Os americanos foram para o Porto. Foi uma comitiva, Foi uma praticamente. comitiva, éramos para aí 7 ou 8 num carro, tipo, depois todos estressados, todos Puxa. nervosos, não sabíamos nada. Quando a pessoa estuda é que a Ah, pessoa percebe que não sabe nada, né? Quanto mais mas a gente acho que estuda, mais percebe o drama que vai acontecer. Então foi muito giro, muito giro. Depois uns a tirar dúvidas aos outros, foi muito giro. E ela, vocês se deram força, pelo menos, né? sim, 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 sim. Criámos Foi um bom. grupo. Foi ótimo. Criámos um grupo e andámos a estudar juntos durante vários meses. Eu tinha um bebê pequenino, o Santiago tinha 1 ano. Então eu pensei, meu Deus, se eu não crio um grupo, eu não consigo, sozinha eu não consigo. E a Sim, Olga estava sim. a falar da editora Pensamento. Sim, É já a editora falaram aqui. Pensamento. Acho que foi o Zeno Bucardo que falou que começou com a editora Pensamento, mas já não tenho a certeza. Mas fantástico. Era Então, e agora, top dos gurus? livros. Gurus, assim, vê o Instagram. Ou então um livro, que sai uma coisa nova. Não é que haja muita coisa a sair, infelizmente. Ainda, não é? Quem é que o Guilherme está sempre atento para ver se fez alguma coisa, se lançou algum artigo, escreveu algum post, fez algum story? Quem é que são? Diga lá. Você Gurus fala no, astrológicos. você fala no Astrologia. Instagram? Instagram, por exemplo, pode ser. Não, na internet eu tenho uma estratégia, não sei se dá para chamar de estratégia, mas eu gosto de estar antenado com todo mundo, desde os dos novatos Ascendente até Aquário. desde os Sempre à novatos frente. até a velha Sim. guarda, né? Acho que tem muita gente boa nova por Pois aí, tem, imensa. tem muita gente boa chata também, e tem muita gente antiga chata e muita gente antiga muito boa, né? Bem, Acho que tanto, eu quero os bons, eu quero os bons. Ou não, eu acho que pelo menos os seus, quer dizer, os que para si, né, Guilherme, são relevantes de tentar seguir e influenciam, né? O pensamento ah, astrológico. olha, eu acho que de quem a gente convive, talvez, ou dos próximos, né? Acho que tem muita Sim, gente boa em vários segmentos, né? É, o Maurício Bernes, para mim, é um referencial muito importante, é um cara que sim. me deu muita força Eu pela tive Astro uma palestra Brasil. com ele aqui em Lisboa, ele foi cá. Astrologia Sim, financeira, sim. empresarial, não é? Ele é muito Eu também safo, gostei muito muito dele. expert nisso, né? Ele veio desse mundo é, Do business, não é? de business e de consultoria também, né? Olha, Então a tem um Larissa está a dizer pouco. que o Guilherme é o melhor do Brasil. Exagero, exagero dela. Não é? Eu acredito. Porque a Austrália Virgem é muito humilde sempre. Vou mandar um cachê, vou mandar um cachê. E a minha Mónica diz que aqui em Propaganda, casa arrastou duas propaganda. meninas consigo, Gui. Já arrastou. É, já está a arrasar, já está a arrasar.
Mas acho que tem muita gente boa aí. Eu gosto do conteúdo do. Um astrólogo que eu percebo que tem um conteúdo bastante didático, bastante legal, é o Elias Mendes, Não o conheço. aqui de Florianópolis. Ele tem um blog que chama Mega Astrologia. Então lá tem conteúdos bastante interessantes que são bastante válidos. Ele tem posts sobre ciclos astrológicos ou sobre momentos astrológicos, tanto no Facebook como no site dele. Tá? O Carlos Holanda, que eu acho um baita referencial, a própria Sim, eu Celísia, conheço, ele já cá veio. Já trabalhou comigo sim, Carlos nessas jornadas Holanda, astrológicas, da Holanda, exatamente. Ah, essa Celísia Elizabeth, claro, essa Elizabeth. Eu também Beragé, conheci, super séria. É Capricórnio, não é? Super Celísia, séria. eu acho que ela é canceriana com ascendente em Capricórnio, se não me Ah, engano. pois, eu vi o Capricórnio. Muito séria. É, Na aula, muito séria, muito séria. ela é daquela Mete noção medo! de seriedade, É. mas ela é bastante Competente, muito sábia. atenciosa. Sim, conversar com ela também nos eventos, aqui no Sim, Sinard, quando eu assisti, ela tem o lado canceriano fofinho, da sim. atenção, né? Que eu não tive o privilégio de conhecer na plateia. Mas você vê o lado Capricórnio também Vi, bastante, vi. bastante forte, né? E eu acho que esses são referenciais muito presentes, muito notórios. Os amigos também, a Titi, o Maurice. Eu gosto muito do trabalho da Titi, gosto muito do trabalho Eu também gosto. Da Eu também Isabel gosto. Miller também. Não sei quem são, Isabel Miller. Isabel Miller, A ela Titi tem Vidal tem artigos fantásticos sobre estrelas fixas que eu vou sempre espreitar e adoro o que ela diz. sim, também, né? Já faleceu aí Ah, recentemente, Sueli! mas a A Ana Sueli está a ver Gonzalez, a Sueli está, desculpa interromper, a Sueli está a dizer que sim, conheceu a Maria Flávia Monsaraz. Ela faleceu há um ano ou dois. não Ela entendi. era. A Sueli está a dizer que tive o prazer de conhecer uma grande astróloga portuguesa que se chama Maria Ah, Flávia Monsaraz, que tem coleção de CDs. Ela faleceu há 2 anos. Ela foi uma grande referência aqui em Portugal ah, mesmo. que bom, que bom. Aqui teve a Ana Gonzalez, que faleceu recentemente, que eu tenho uma saudade, porque Ana Gonçalves ela, que teve uma homenagem na Sinastro, não foi? Eu isso, vi a palestra exato. dela, eu percebi que ela tinha partido. Ela era um amor na palestra. Só vi Ela na fez palestra. nos últimos anos, nos últimos 10 anos, ela se empenhou muito num projeto sobre a história da astrologia, tanto em São Hum, Paulo como no Brasil. Acho que tem um blog até que ela deixou, que é a história da astrologia em São Paulo, alguma coisa assim. Procura Ana Gonzalez, História da Astrologia, no sim, Google. sim, sim. Ela fez um apanhado de reuniões, inclusive ela conseguiu reunir antigos alunos da minha escola, a Escola GEA, e a dona da Escola GEA, a Elizabeth, que também veio a falecer há pouco tempo. Ah, Mas ela fez um trabalho de vários encontros em que ela trouxe bastante relatos de tempos históricos da astrologia, né? Tempos do passado, da livraria Zipac. Eu gosto bastante do Fernando Fernandes e do site da Constelar, que tem claro. um acervo Fabuloso. Ele é muito ótimo. rico de artigos, de conteúdos, É né? um senhor. Eu também Então, adoro. Também adoro. então são referenciais Pois claro. bastante ricos, né? É Tanto de maravilhoso. artigos como de conteúdos também, né? É verdade, Acho é que verdade. Até acho fora do que esse Brasil. Fora do Brasil. é isso. Você diz Vocês têm fora do Brasil. alguma. Sim, fora do Brasil. Astrólogos fora do Brasil, inspiradores, não há? Vocês não. Ah, sim, sim, tem. Eu gosto dos históricos, né? Eu sou muito. Gostam dos históricos, então vou dizer o meu, um Não, dos nossos. eu digo André Barbeau, eu digo a Ah, Liz pensava. Green, eu Olha, digo o Sas Portas, o claro. Os Arroio, clássicos, os os clássicos. clássicos, né? Os precursores da astrologia Sim, psicológica, sim, comportamental, sim, né? sim. Sim. Eu acho que eu cresci lendo esses caras, né?
Eu Claro, levava para o colegial livros da Alice Green, dos Suas Portas, na claro, mochila da escola. claro, que Eu, máximo, eu, muito à eu brinco, frente! mas eu brinco assim, eu repeti o meu primeiro colegial, sabe, né? Eu repeti o primeiro colegial porque Ficava eu me empenhei fascinado. tanto nos cursos de astrologia e dos mapas, né, na época da adolescência, que o colegial ficou um pouco de lado. Fiquei devendo na matemática, na física, na Eu química. Então, o percebo primeiro perfeitamente. colegial. Eu percebo perfeitamente. Bem, deixa-me só aqui dizer uma coisa. Podem fazer perguntas, sim, na caixinha das perguntas, especialmente agora, porque eu vou fazer um pedido ao Guilherme e estamos quase a terminar, porque não é muito tempo de live. Portanto, vocês façam as perguntas todas na caixinha agora, enquanto eu faço o último pedido para o Guilherme fazer uma mensagem. Guilherme, assim uma mensagem para deixar a todos os astrolovers que estejam a ouvir esta live, não só que estejam aqui connosco, como também a todos aqueles que vão ouvir a seguir, não é? Porque muitas pessoas ouvem a seguir gravado. Então, assim, uma Sim, mensagem para qualquer astrolover. E astrolover é pessoas que são curiosas, pessoas que vão estudar, ainda não estudam, ou pessoas que já estudam, ou pessoas que já são astrólogos. Toda a gente que gosta da astrologia. Qual é o papel da astrologia nos mundos que estamos a viver, nesta loucura que estamos a viver nestes tempos, não é? E como é que a astrologia pode ajudar uma pessoa a saber o que é que anda cá a fazer na Terra? Está bem? Ó, Mónica, escreva aqui na caixinha de perguntas. Está bem? Depois faz a pergunta toda que quiser ao Guilherme. então, o papel da astrologia, eu acho que ela ilustra uma percepção. Eu digo que a astrologia é um idioma, né? É um idioma a qual a gente consegue ter a percepção de uma compreensão do que está ao nosso redor, sejam as relações ou sejam as questões de vida num sentido geral, né? Então ela é um idioma em qual a gente tem a oportunidade de perceber ou de lidar ou de reagir melhor com o que envolve tanto os obstáculos como os próprios potenciais, né? Então, quando a gente percebe esse idioma, eu fiz uma live ontem que eu comentei isso para sobre essa questão. Por exemplo, quando eu descobri que a minha mãe tinha Mercúrio retrógrado e conjunto a Netuno, né, que às vezes dá uns desafios de comunicação, ou aquelas questões de um telefone sem fio, aquela gíria, né, do telefone sem fio que você ouve A, a pessoa entende, a pessoa fala A, a pessoa entende B, né? Depois que eu percebi essas questões de comunicação, as coisas ficaram melhores, ou pelo menos eu passei a entender ou a ser mais paciente, né? Então, a Mais astrologia, compassivo, com mais compaixão pela mãe. isso, Eu também tenho Mercúrio isso. retrógrado. Você Eu passa a entender percebo. que é um ritmo de comunicação diferente, às vezes é um ritmo de É. comunicação com um potencial muito rico, né? Eu percebo que o Mercúrio retrógrado, ele pode, Obrigada, obrigada. não tem, tem figuras geniais com Mercúrio retrógrado. Tem Madonna, Michael Jackson, Gisele Bündchen, Julia Roberts, Ayrton Senna. Ai, obrigada, Tem muito obrigada. muitos diferenciados com Mercúrio retrógrado. É que às vezes o diferencial ele passa por um processo de repetição, né? Mercúrio retrógrado gosta de reler, de revisar, de repassar, né? Do Sim, detalhamento. Tem um certo toque, às vezes, né? Tem um certo, né? Então, eu acho que quando você tem voltando à pergunta, quando você tem uma compreensão do idioma astrológico, existe uma abertura da compreensão do que está ao nosso redor, né? Seja nos relacionamentos, seja nas questões que envolvem os nossos interesses e os assuntos da nossa vida, né? Então acho que a astrologia ela é uma ferramenta para essa compreensão e uma espécie de combustível e também de sinalizador, um GPS ou uma bússola para lidarmos melhor com o que a gente às vezes tem necessidade de um direcionamento para objetivos e mesmo diante das relações, né? Então acho que ela tem essa função de um GPS importante, de um guia, de um ilustrador, né? Ela é uma lente a mais para
percepções dos contextos da nossa vida e das nossas relações. Acho que Concordo dá em uma... absoluto, concordo em absoluto. Oh, Guilherme, eu já te falei da astrolosofonia. Nós falamos português e astrologuês lá, nessa comunidade. Já te falei ou não? Isso, Não sei sim. se já convidei. É assim, na verdade, não é preciso convidar. Toda a gente é bem-vinda. Mas eu não sei se. Estou a divulgar, porque eu não sei se já chegou aí ao Brasil em todo o lado, não é? Já ouvi falar ou não? Fui eu que Não falei, já ouvi entendi. falar. Já ouvi falar da astrolosofonia? Eu sou da... Astrolosofonia. Ah, Eu então está tô bem, ali pronto. na... Então está bem. É Eu que eu tô já não sei quem no... está. Eu já não sei. Eu pergunto sempre porque eu já não sei quem está. Peço desculpa. Eu tô Qualquer no dia vou Telegram. convidá-lo. Qualquer dia vou convidá-lo para fazer uma palestra lá na astrolosofonia. Ah, Porque será já. uma Ah, honra. exatamente. Porque os meus professores, os dois, foi o João Acuio, virgem, João Medeiros, virgem, outra pessoa que eu adoro, Valdemar Falcão, virgem, não é? E a verdade é que Outro são todos que eu virgens, que eu gosto adoro. bastante. É, Também eu. São todos muito virgens aos bom, Falcão. escorpiões. Adoro, adoro. E de facto vocês, pronto, lá está. Depois querem saber tudo e depois conseguem explicar tudo e analisam tudo, é genial. Portanto, conto com esse convite, não vou dizer quando, porque nós fazíamos uma espécie de mistério. Para as pessoas ficarem a perguntar, mas quem é que vai ser este mês a falar? Quem é que vai ser? Ah, legal. É, exatamente. E depois Muito publicamos no bom. YouTube. É, precisamente para aproximar toda a gente que fala português. Porque eu acho que no mundo, bem, digo eu que sou ignorante, mas imagino que há uma comunidade astrológica forte nos Estados Unidos, forte na Inglaterra. E nós, não, nós falamos a mesma língua. É certo, temos um oceano, mas agora temos a internet, não é? Com certeza. Com E certeza é então, um acervo. Um acervo muito exatamente, rico. imbuída desse espírito e sentindo a chegada da nova era aquária, que eu sei que faltam 200 anos, mas é 200 anos, entre 2160, não é nada. Eu resolvi É, então com o Luís Gomes criar esta comunidade em que a gente pode aprender uns com os outros, conversar uns com os outros, trocar livros, trocar experiências, trocar partilhas e, claro, sabedoria, né? Partilhar sabedoria. E apesar da gente já estar a terminar, porque eu sei que a gente combinou um pouquinho de tempo, a verdade é que não soube nada. Não soube nada, Guilherme. Eu vou convidar outra vez para outra live qualquer, está bem? Ah, Quando será estiver um mais disponível. prazer. Sim, sim, porque isto não. Há Prazer. um mundo de perguntas ainda. Não, E. tenho 5 minutinhos aí para perguntas, tranquilo. A gente É, pode não, mas esmiuçá-las. estes 5 minutos eram para vocês, só que estou a ver aqui nenhuma pergunta. Para os alunos. Eu não estou a ver aqui nenhuma pergunta. Oh, Mónica, não fizeste pergunta aqui. Ah, Guilherme, tudo bem. então pergunto eu. Eu posso perguntar. Quando é que está a pensar em vir a Portugal? Oi? Quando é que está a Ah, não, pensar? Não está a pensar, já percebi. pois é, não estou a pensar, mas eu gostaria muito, né? Gostaria muito. Primeiro que sempre uma vontade de conhecer por ali, né? Tenho vontade Pois, de conhecer as terras além-mar, lusitanas. Tenho sim. um xodozinho pelo Futebol Clube do Porto, desculpe a minha, Ah, desculpe a minha muito bem, afronta. muito bem. Tenho É, um xodózinho. Mas não tenho assim de cara uma ideia, né? Mas com certeza tendo oportunidade vai ser a minha primeira rota vai ser conhecê-los, os amigos astro-portugueses, sem dúvida nenhuma. exatamente, exatamente. A Mónica está aqui a perguntar assim: oh, menina Mónica, não queria fazer nenhuma pergunta. É agora. A Lénia está a falar que queremos mais, queremos conhecer o humor fantástico do Guilherme. Além Capricórnio às vezes dá algumas ironias de vez em quando, né? É igual igual essa história quando comentam dos nomes. Eu estava dizendo uma vez, uma jornalista perguntou, né, se eu poderia dar uma entrevista sobre o beijo de cada signo, né? Sobre o beijo de cada signo. Eu falei, olha, eu precisaria dar um beijo nas 12 do zodíaco, né? Porque aí eu conseguiria para ter uma ideia, né? Porque eu só beijei talvez umas 2 ou 3 zodiacais, né? Não sou não tive muita diversificação com as demais de Áries a Peixes, né? Exatamente, Mas exatamente. aí eu fiquei esperando a resposta, né? Tem como dar um beijo nas 12 do zodíaco, né? Ela não me respondeu mais. Então, eu acho que ela não se interessou Não achou nunca. piada, não achou piada.
Touro é o melhor, diz ali a Mila Não, Bica. Obrigada, obrigada. Eu também sou. A Mila é Ô, a minha Guilherme, amiga sulista. é? Diga. É a Ah, minha espectadora aí do Rio Grande do Sul, a Mila Bica. onde é que o O Guilherme está pessoal agora? Onde é gostou. que está? Está em São Paulo Estou em ou São não? Está em Paulo, São Paulo. eu sou de São Ah, Paulo, esqueci-me de sim, sou de São perguntar. Paulo, capital. Boa, boa. Sim. Então agora temos uma pergunta. A Olga, claro, a minha aluna sempre acho ótimo. Qual é a tónica do novo ano astrológico? O que é que o Guilherme acha que vai ser importante neste novo ano? Uma boa pergunta e depois fechamos. Espero que ninguém me faça mais perguntas. Está na hora dele. Não, Assim, eu uma acho bem. que a gente começa o ano com um ciclo aí de Júpiter conjunção Netuno, né? Calhou justo de Júpiter se aproximar de Netuno bem nesse ano, perto do ano novo, né? Perto do ano novo do mapa do ano solar, né? Então, isso impacta aí a questão dos temas marítimos, né? Os mares. Eu vi o Célio Barros num grupo, o nosso colega aí que estava conversando com você outro dia, comentando das propensões aos tsunamis, maremotos, né? Pois foi. Mas Foi, foi Júpiter, assustadora essa Netuno, live no final, ficou assustadora. mas, mas eu acho que Júpiter por peixe, Júpiter Netuno tem uma questão da percepção, né? Da percepção das energias, né? E o 4G, o 5G, é, o lado mais do upgrade da própria pandemia também, né? Porque sempre que houve conjunção Júpiter-Netuno, foram períodos de transição das crises, né? Então, em 1919 para 20 teve Júpiter conjunção Netuno, foi após a gripe espanhola, né? Então, quando acabou a gripe espanhola, teve conjunção Júpiter-Netuno. Lá em 96, 97, teve conjunção Júpiter-Netuno. Foi quando teve uma redução dos casos de HIV em função dos coquetéis, né, que ganharam um pouco mais de acessibilidade. Tá? Então, mesmo que ainda a pandemia possa manifestar algumas situações em alguns países aqui, uma redução ali, né? Pelo menos Sim. o fator da mortandade, isso já foi, parece que já deu um upgrade mais significativo para sanar a questão, né? Pelo menos. Acho que os problemas ficam mais na chamada endemia da história, né? E a outra questão a gente começou um ano com Saturno em Aquário ainda, Vênus, Marte, Saturno em Aquário. Isso impacta muito nas classes, nos grupos, né? Então os grupos passam, pelo menos talvez, a ter um pouco mais de voz, seja por direitos, seja por causas, seja os grupos de etnia ou para defesa da identidade de gênero ou de raça, né? Então, o conglomerado aí de Vênus, Marte, Saturno em Aquário é uma força para os grupos em geral, né? No sentido de tomar uma voz, ganhar uma voz mais potente nos referenciais dos interesses específicos, né, associados a grupos. E aí a gente tem esse Marte quadrado Urano, né, que eu acho que para a guerra fica intenso ainda, né, para essa questão, e também do desafio em lidar com essa quebra de padrão, né? A gente vai retomar depois um Saturno-Urano quadrado, né, lá mais para o meio do ano, setembro, e isso deve ainda gerar Abanado. desafio, gerar desafio com essa coisa do padrão convencional e o inovador, né? O trabalho híbrido com o trabalho home office, com o tecnológico, essas adaptações pós-pandemia ainda um pouco tensas. Não me adaptei, ou então agora as empresas fazendo determinado tipo de mecanismo, de situação, né? E também quando um ano novo começa com essa tensão, né, de guerra e Marte quadrado Urano, Urano é associado a energias, né, energias elétricas, o gás, próprio petróleo, essa questão da combustão, então pode ter essa escassez, né, para alguns lugares em relação à questão de combustível, a preços,
uma certa atenção até com a sobrecarga energética também, né? Especialmente aqui no Brasil, para monitorar os próprios apagões, né? Porque é um país continental, né? E que se não ficar um pouco atento, a gente pode ter uma certa tensão com sobrecarga de energia ou com o preço também das coisas, não só no Brasil, mas mundo afora também, né? Aí tem os eclipses que a Célia está lembrando, né? Com o eixo touro em escorpião, eclipse junto ao Urano e por aí vai. Um pouco essas tensões de quebra de paradigma associadas aos temas financeiros e materiais, né? Então, a questão inflação, a questão preços e valores marcando aí esse período anual, né? E também o próprio sentido da guerra, né? Gerando aí refugiados, gerando essa tensão com crises financeiras em alguns lugares em função da consequência da própria guerra também, né? Então, esses eclipses no eixo touro e escorpião acho que devem impactar muito a questão de valores, de moedas, o modus operandi de investimento, né? De repente as criptomoedas tendo alguma oscilação, ou um jeito novo de considerar investimentos, e até a forma de também empreendimentos, né? Formas novas do lidar com empreendimentos, quebra de padrão de velhas diretrizes de negócios para novas, né? O ramo de alimentação, por exemplo, que está associado a touro, podendo aí ter algum tipo de alternância, ou gente focada em determinado segmento que possa abranger esse nível de trabalho, de atividade, como alimentação, como estética, como própria moda, beleza, né? Então isso também podendo ter um up aí, tendo um movimento agitado, né? E eu Algumas sinto mudanças nas muito esse concepções de movimento moda. agitado. Eu sinto muito que eu tenho uma sol em touro. Então eu sinto. Ah, Taurina tá sentindo a Tenho jogada, Urano em então. cima do meu sol agora. São ideias Então, geniais, claro. Mas não é fácil. É de facto difícil ter ali o relâmpago, o Urano ali. Guilherme, força um adorei. pouco. Já estou cheio de ideias para lhe propor. Tá Oh, vai feito. ser uma honra. Agora nunca mais vai ser a mesma coisa. Agora vai ter sempre uma amiga virtual portuguesa sempre disponível para Que fazer honra. imensos convites. E vou já fazer Oh, dois. Está bem? Mas faça. depois, em privado. Está combinado. Pode Muito fazer, vamos obrigada. combinar. Muitos Obrigado beijinhos para todos você, que estão aí adorei o papo. presentes. Eu também, eu também. Obrigada por estarem desse lado, às 25 pessoas. Muito obrigada. Ingrid Araújo, estamos de saída. Mas podem ver tudo para trás porque vai ficar tudo gravado. Obrigada e até breve, até para a semana. Obrigada. Boa noite. Beijinhos, Guilherme. Boa noite, Até querida. breve. Obrigado. Vamos Obrigada. Boa fazer noite. Obrigada a mais. Boa todos. Vamos fazer noite. mais. Obrigada. Tchau. Tchau.